Eu penso que o país devia se empenhar mais para a memória da nossa luta, porque o que eu sinto é que há pouca matéria, também há pouco empenho do próprio país. Por isso que não há memória da nossa luta na sociedade angolana, quer dizer, a sociedade angolana desconhece. Joné Justo, já parafuso, já dita. O nome completo é Joné Justo. O nome do parafuso é nome de guerra. Por que foi parafuso? Como mogo challenge na parafuso kuchi. Ina Lumbu nuka kuchi. Ina lumbu nuka mumu nanjila mujita. Muzingina kwata kuta jina lami yami parafuso. Assim que já entrou na guerra. Então o nome do parafuso é apertar, segurar na arma e apertar. Tivemos os povos a dançar, cantar, porque recebemos a nossa independência, estamos em paz. O povo todo estiveram satisfeito, alegre, dançar e fazia caça. O povo todo ali passávamos 3 dias, ninguém ia à lavra. A maior parte das pessoas que eu conheço da minha geração desconhecem quase tanto como eu desconhecia. E às vezes, durante o projeto, como fomos recebendo essa informação ao longo dos 5 anos que já passaram, às vezes até me esqueço como é que eu era antes. Vejo uma pessoa que não sabe nada ou que sabe muito pouco e penso como é que é possível saber tão pouco. E depois lembro-me como é que eu era antes do projeto começar e penso, não é fácil saber, a informação não está tão facilmente acessível. Tem memória. As pessoas carregam consigo a sua memória. Simplesmente não temos essa memória, tipo, se calhar escrita ou vista, tipo, nas ruas, nos monumentos. Não temos, se calhar, a materialização dessa memória. E acho que uma das coisas que este projeto faz é dar cara à memória, dar um rosto a essas histórias. Porque se não tivesse memória, nós não tínhamos projeto. Ou seja, tipo, temos uma memória viva que se calhar anda pela estrada, anda ao teu lado e tu nem dás por isso. A perspectiva do início do projeto era justamente podermos conservar a memória firmada de uma grande parte de protagonistas da luta de libertação nacional. E se nós, justamente, o objetivo é, através da recolha, criarmos uma base de dados com testemunhos que nos dão a perspectiva desta luta para o nascimento de uma nova nação, ela não pode ser feita unilateralmente. Ela tem que ser o mais abrangente possível. E o mais abrangente possível para nós não só era ouvirmos pessoas que tiveram nos 3 diferentes movimentos de libertação,
mas até pessoas que não tiveram nenhum deles, que tiveram em outras organizações, ou até tiveram sem nenhuma organização, mas que tiveram um papel durante a luta. Em setembro, já ficamos. Até muito tempo em caçapa. O sentimento de que a luta pela independência nos unia, não nos dividia. O sentimento de que a urgência de recolher essa memória é igual, quer se pertença ao MPLA, FNLA ou UNITA ou a nenhum deles, quer se seja membro da Igreja Tocoísta, da Igreja Católica, de uma igreja protestante. Esse sentimento de urgência sentiu-se em muitas pessoas, independentemente da sua origem social, política, religiosa. Muita gente começou a sentir que não estava limitado a um local geográfico dentro de Angola, mas que fazia parte de uma grande Angola. Esse é um aspecto que a memória ajuda a preservar. Você morava vizinho do Fernando Coelho da Cruz. Pois. Era a parte de trás. Eu quis chegar lá, vamos lá. A casa do lote, tanto. Essa, a última lá era do Coelho da Cruz, a casa do lote ficava. Você morava aqui, o lote, aqui nesta fila mesmo, aqui, nesta casa aqui. Esta aqui. Essa aqui. Está tudo alterado. Você morava aqui morava o Coelho da Cruz. As pessoas foram lidando com essa partilha de memória que tiveram connosco de maneira diferente. Houve pessoas que pensaram muitas vezes sobre o momento que viveram, houve pessoas que tinham noção perfeita do que esta poderia ser a última entrevista. Eu, pelo menos, tenho a noção que o João Vieira Lopes, quando nos deu a entrevista, ele tinha quase que noção que aquilo ia ser a última entrevista dele. E ele deu-nos uma entrevista que durou 1 ano. 1 ano não, 2. Tivemos encontros com eles, mais de 6 encontros, várias horas de entrevista. Tivemos com ele em Portugal. Ou seja, foi uma entrevista super profunda e uma entrevista única nesse sentido, né? Não sei se as pessoas têm noção de que precisavam desse alívio, ou se isso também não é uma construção nossa. Se nós não achamos que elas precisavam de falar, é mais a felicidade de alguém se interessar pela história delas, que está esquecida, tu chegas a um sítio e dizer, não, nós queremos ouvi-la. Qual foi a sua história? Qual foi a sua participação? É mais essa necessidade de reconhecimento, as pessoas sentirem-se reconhecidas. Rolo 262, cena A, take 1. A gente agora vai entrar no nosso país para combater colonialista português. Vamos pegar as armas. Pronto. Vamos jantar camuflado. Aqui na Zanta ninguém vai saber isso. Nem na Angola. Não vai chegar de dia abertamente, não. Vamos chegar da noite. Primeiro vamos mostrar nas brancos, quando canta a arma, o povo vai vir, os portugueses vão vir o que nós fazia. Pronto. Durante a guerra, houve desgaste das roupas e não havia aquisição para repor essas roupas. Então, em substituição dessas roupas, nós utilizávamos peles de animais como esta que estou a usar. As folhas que tem na cabeça é que eles serviam de chapéu, por causa do sofrimento, por causa das chuvas. Canhangulo é a arma que alguém fazia com ele fogo. A pasta que tem, chamado mucópio, é por onde andava 2 pedras, mais um artigo que batia com ele para o fogo.
A zagaia junto à flecha é que nos defendia com ele. Bastava se encontrar com o adversário, senão o inimigo, disparávamos com essas zagaias, flechas. Essa nossa luta não teve só o protagonismo daqueles que pegaram em arma, teve o protagonismo de todos. Este povo que alimentou essa guerrilha, particularmente aquele camponês descalço, que hoje parece que não fez nada, muitos dos quais ainda andam aí desgraçados, este povo merece o nosso respeito, porque assegurou a luta. As pessoas estão a passar essa memória através do teatro deles e através da música, através da oralidade. O problema disso é que pode-se perder se não ficar gravado e se calhar só tem acesso à localidade ou àquele grupo de pessoas. No formato que estamos a fazer, outras pessoas vão ter acesso. Há espaços que deviam ser marcados como locais históricos, não estão completamente abandonados, e não é abandonados por vontade de estarem abandonados, são abandonados porque ninguém sabe que existem, ou que existiram, ou que tiveram alguma importância, não é? Aquela nossa unidade era tudo subterrâneo. Subterrâneo, sim. Então, no dia seguinte, as tropas terrestres começaram a avançar, tropas terrestres portuguesas. Fecharam. E quando chegaram ao quartel não encontraram ninguém. A grande surpresa é quando encontraram o túnel. Tivemos que atravessar o rio, para o outro lado. E naquele dia mesmo atravessamos. 11 da noite começamos. Quase 3.000 combatentes. As bases militares todas que fomos visitar não estavam nas rotas principais. As razões óbvias, não podiam estar na cidade, não podiam estar nos centros. Então nós tínhamos que encontrar esses locais. A outra questão é que não tem vestígios, não havia construção. Tivemos um sítio onde encontramos vestígios evidentes, que foi em Brno. Tirando isso, o que apanhamos foi... Aqui foi o sítio onde aconteceu determinada coisa, mas olhas e a paisagem. Não tens assim elementos porque são sítios abertos, expostos à natureza, que foram desaparecendo, como foi desaparecendo a memória. O meu nome chama-me João Satisol. Mas é Mukira Halio. Nasci mesmo aqui no Bungo. Kahati hela chacho Halio. Ama se Mukira. Lungebungu, ama se Mukira. Hamakuta. Nasci. Não. Halimbueta. Halimbuena? Halimbueta. Na aldeia Mbueta. Nasci na aldeia Mbueta. Lembra-se mais ou menos quando é que nasceu? Mas sabe tanto que ele está agora uma semukile? Cadê o Liliga? Não me lembro.
para além da idade, mas com todas as situações que viveste na tua vida, tu confundes, tu esqueces. É mais que natural que uma pessoa que participou numa guerra há 30 anos e viveu outra guerra durante os próximos outros 30, não se lembra, né? Nós estivemos em guerra até 2002. Ou seja, não houve tempo de Angola poder ter calma suficiente para poder justamente investigar a sua história, fazer esse trabalho que estamos a fazer agora. As pessoas têm uma história, e têm uma história que muitas vezes nunca puderam contar. E essa sensação do fazer justiça é fundamental. E assim como as pessoas têm medo de ter Alzheimer, os povos devem ter medo de ter Alzheimer e não devem consentir facilmente entrar no Alzheimer, devem tentar combater isso. E isso consegue-se através de trabalhar as memórias. Nous sommes des pays de tradition orale aussi. Et beaucoup d'entre nous, à commencer par moi, nous n'avons pas écrit, pris des notes, etc. Et il est important de nous faire parler. Não me recordo, é o que eu te digo, estás a ver? Eu não me recordo muita coisa. Depois de 66. Agora, retomaste o apoio às cadeias. Não, é verdade, sim. E há um exemplo Isso. flagrante. O nosso grupo esteve um ano à espera que um grupo feminino com que a gente trabalhava naquela cidade. Então, agora deixa-me falar, já me lembrei. Ele pegou numa cadeira para me enfiar pela cabeça abaixo. Eu não me assusto com facilidade, mas ali assustei-me. E ele disse, à medida que pegou na cadeira, disse: eu quero este estojo a falar. Eu disse: ainda bem que o senhor doutor acaba de me chamar estojo, porque sabe, eu aprendi o seguinte: os estojos não falam, eu não tenho nada que dizer porque eu não sei nada. E ele pôs a cadeira no chão. Pousou a cadeira. Eu não podia gostar desse homem, que faz que me vai partir a cabeça com uma cadeira. E o doutor Maior levou tempo. Durante os interrogatórios, né? É? Essa cena da cadeira tinha sido durante os interrogatórios. Sim, sim. Sem dormir, no terceiro dia de pé, noite e dia. Em Angola, tu podes dizer que contra a memória histórica pode jogar a idade da população, que é muito jovem, o facto de, durante os anos de guerra, milhões de crianças não terem tido escola, que é normalmente um meio onde se ensina alguma coisa do passado do país, mesmo que seja de uma forma heroica ou até distorcida, mas ensina-se. O facto também de nós termos tido, por causa da guerra, muita gente deslocada, mais de 3 milhões de deslocados. Depois o processo de urbanização. Tudo isso faz com que haja uma ruptura muito grande entre mais velhos e mais novos. A transmissão da memória, seja ela qual for, de família, de grupo, de aldeia ou nacional, entre as gerações, aqui foi prejudicada por essas coisas. Essas são as histórias da sobrevivência, mas em 61 temos as histórias dos que foram massacrados. Sim, senhora. Quer citar alguns casos que vos chocaram mais? Não sei, mas vamos pôr aqui alguns nomes. Um bem conhecido é o do reverendo Guilherme Em Pereira Inglês, Sebastião João Rodrigues foi decapitado em Bulatumba. Muitos pastores, eu ia citar, tem os nomes dos pastores aí assim. Deixa eu ver. A história vai ficando para trás, não? E aqui a senhora vai encontrar os nomes de todos os pastores que foram mortos. Temos aqui na área de Dembos Amangão, Guilherme Pereira Inglês, Cristóvão Miguel da Silva, Juliano Inglês, filho do reverendo Inglês, professor Geraldo Silveira e Antônio. Por vezes há uma ideia de que os grupos que realmente se envolveram na luta são muito pouca gente. São meia dúzia cujos nomes se podem evocar rapidamente numa pequena lista. Não são. São milhares de pessoas, com papéis diferentes, com protagonismos diferentes, mas são milhares de pessoas. Além destes aí, podíamos citar outros, muitos. Aí não estão citados todos, não é? Não estão citados todos. Quando diz que um caminhão ia carregado de gente, o caminhão pode levar 100 pessoas, mais de 100 pessoas. Mortos, simplesmente mortos. Nós visitamos os cemitérios no Pire, no Nambangongo, as covas, não é? Tinham sido postos para ele. Uma coisa terrível, Muita gente.
memória. Se tens uma imagem da memória nacional, o que é a memória nacional? Estou a pensar. Eu acho que a memória acaba por ser um bocado quase como uma âncora. Algo que tipo que te vai permitir, se calhar, não ires à deriva ou não ires e vires com a maré, mas por outro lado pode ser algo que te prende quando o teu objetivo é viajar. Quando tu falas de memória social, ou mais especificamente de memória histórica, não tem que ser nacional. Mas em relação a esta memória da luta pela independência, ou em relação a uma memória coletiva, será a possibilidade de ter um património comum, independentemente depois de tudo mais que teremos de outras memórias. E é na construção desse património comum que a luta pela independência tem um papel fundamental. Então, a memória desse período da luta é certamente parte essencial da construção de uma memória coletiva angolana. Acho eu. Eu nem consigo me controlar, ver isso aqui. Sim, a comunicação. Os meus filhos têm que ver isso, pelo menos, têm que fazer esforço. Puxa, porque não acredito que voltaria a ver isso. Não acredito que voltaria a ver isso. Tanto é com bastante alegria e emoção que uma pessoa volta a ver isso. Para as pessoas que querem fazer história do nosso país, é importante ouvir essas pessoas que ainda vivem. É só bater a porta, tocar, falar, perguntar. Não há essa barreira que já existe em outros sítios, que para tu poderes saber da tua história tens que ir a um museu. Tu, para saber esta história, tens que ir à biblioteca. Não, tipo, as bibliotecas estão aí, os museus estão aí. É só uma questão de nós nos apercebermos que está aqui à mão a história. Os filhos do Achille também consideram que valeu a pena? Bom, isso depende também já dele. Quem não... O que eu vi, ele ainda não viu. Nem sabe. Você lhe conta a história lá atrás, ele vai dizer, oh, esse mais velho também vai estar ficar já maluco. Okay? Ele não pode saber. Mas há quem, depois de certa explicação, mas considera, não, que não, os mais velhos sofreram, mas não, passaram por aqui, hoje estamos aqui, valeu a pena. É verdade.